Estou aqui hoje com o conselheiro Hugo de Castro, que eu tenho o prazer de entrevistá-lo. Estamos aqui no Centro Cultural Dona Joaquina e vou fazer algumas perguntas a ele a respeito do funcionamento do Conselho do Patrimônio Histórico hoje dentro do município de Pompéu. Primeiramente, boa tarde. É um prazer recebê-lo. Prazer todo nosso. Hugo, qual o papel do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural hoje no município de Pompéu? O papel dos conselhos, pós-Constituição, e principalmente do Patrimônio Cultural, Artístico e Histórico, é de ser parceiros e fiscais ao mesmo tempo da comunidade. Parceiros da administração pública, no tocante às políticas públicas de preservação, em prol da comunidade, e fiscais, uma vez que nós, conselheiros do Patrimônio Cultural, Artístico e Histórico, temos esse papel de fiscalizar como acontecem as políticas públicas e o que tem se passado no tocante à manifestação das políticas em si e da preservação do patrimônio cultural, artístico e histórico, que é um tema que ganhou grande força com o decreto do Getúlio Vargas, em 1937, mas que mesmo assim até os dias atuais é muito confuso a questão do tomamento do patrimônio, do patrimônio, inventário. Então essa preservação, os conselheiros são responsáveis por fiscalizar. Certo. E qual o papel enquanto conselheiro? E qual o seu papel hoje dentro do Conselho? Hoje eu estou já no meu 4º mandato como presidente do Conselho e todos nós conselheiros somos, como eu disse, fiscais dessas ações. Ainda mais na cidade pequena, é um pouco complicado, uma vez que não há esse entendimento de se preservar um imóvel. Vamos citar o exemplo de imóveis, que são os mais constantes quando se fala em patrimônio histórico, mas não só imóveis são patrimônio histórico, nós temos móveis e imóveis, materiais e imateriais. Nós vamos falar, por exemplo, de uma igreja, de uma casa antiga que é patrimônio particular. Muitas vezes é um papel complicado, porque às vezes você, como fiscal, você tem que fiscalizar a ação de um amigo, de um primo, de uma tia, para que aquele bem não venha desaparecer. Então o papel do conselheiro é ser um escudo da proteção na comunidade. Certo. Hugo, e é respeitado no Conselho o princípio da paridade, ou seja, existe o mesmo número de representantes da sociedade civil e da administração pública? Sim, sim. Como eu disse mais uma vez, há uma certa complicação por ser uma cidade pequena. Na maioria das vezes, quem se interessa, quem gosta e quem aceita ser conselheiro, trabalha na administração pública. Mas o nosso conselho, há uns 3 mandatos, ou seja, de 2 anos, há uns 6 anos, tem seguido essa linha, tentamos seguir essa linha de pessoas representando a sociedade civil e da administração pública. E nós temos, por exemplo, um servidor público municipal que representa o artesanato, a parte dos artesãos, que também é um artesanato, que também é uma representatividade dentro do Conselho. Mas nosso Conselho hoje, tanto de cultura quanto de turismo, estão muito bem representados e respeitam a qualidade. Nós tínhamos uma 5ª pergunta, que era se o Conselho discute as políticas públicas voltadas para o patrimônio. Eu acho que você já nos respaldou, já nos respondeu. Mas eu até aproveito essa pergunta para falar um pouco da questão do patrimônio material e imaterial, que o Conselho é responsável por discutir e trabalhar. E nós podemos citar o exemplo do registro imaterial do doce de leite de Pompéu, que é um patrimônio cultural, e foi graças ao trabalho de discussão do Conselho com a comunidade, uma vez que o doce de leite vem desde os primórdios da Dona Joaquina do Pompéu, quando ela implantou aqui a criação do gado, e essa tradição culinária, da culinária, essa discussão foi feita com a comunidade e trabalhada desde até recentemente, recentemente, há 2 anos, nós conseguimos esse conhecimento do IEF. Ótimo. E Hugo, como que o Conselho ele atua para saber se o município está de fato executando essas políticas públicas? Mais uma vez, a mesma palavra, fiscalização constante. Fiscalização constante. Fiscalização é a palavra, É a palavra dos conselhos, dos conselhos de um modo geral. E sempre com o apoio do Ministério Público, que é o curador do patrimônio histórico. Nós temos ainda esse diferencial, pois o Ministério Público é o curador do patrimônio. Então, o Conselho é um mecanismo
de auxílio e de fiscalização que tem o Ministério Público como um grande parceiro. Então, quando há dificuldade, e graças a Deus, ao menos aqui em Pompéu são poucas, nós recorremos ao Ministério Público que dá um grande apoio. Ótimo. E existe essa troca, digamos assim, entre o Conselho e o município, ou seja, as discussões do Conselho, elas são levadas ao município, ao chefe do Poder Executivo ou ao representante do Conselho, e vice-versa, as decisões do município também são trazidas ao Conselho? Na maioria, na grande maioria das vezes, o Conselho é consultado em questões pertinentes ao que é delegado a ele, por exemplo, a questão, podemos citar a casa que fica na rua Padre Dom Porto, aqui em Pompéu, que é uma casa inventariada, só que havia um decreto antigo em que não se encontrava a decisão, pois não tinha um conselho quando esse decreto foi elaborado, de se passar uma rua no local onde está essa casa. Então essa casa, e houve depois uma decisão para se demolir a casa para que tivesse abertura da rua. O conselho foi consultado e a decisão foi que não fosse aberta a rua, vez que a casa, até então, inventariada como patrimônio histórico, pertencente ao patrimônio cultural do município, não poderia ser demolida, mesmo sendo o conselho posterior ao decreto. É um exemplo. Temos também o exemplo da caixa d'água do município, que era inventariada e tinha a decisão de demolir essa caixa d'água. Entretanto, o prefeito tomou antes a decisão de consultar o conselho, foi negada por maioria dos votos, e a decisão feita foi construir em torno da caixa d'água, ou seja, há possibilidade de diálogo em prol do crescimento. A caixa d'água continuou a preservação da história e ao mesmo tempo é possível construir o PSF. Nós não podemos partir para o radicalismo, nem que ou no chão, ou se joga no chão, ou não fazer mais o prédio. Não, tudo foi uma adequação, né? Ouvindo os conselheiros, e assim se faz esse casamento muito bem feito, né, da união da administração, das administrações municipais, com os conselheiros que são representantes da comunidade. Pegando um gancho, quando você fala em consultar, o conselho hoje ele é consultivo ou ele é deliberativo? Nosso conselho é deliberativo. Certo, ótimo. E com que frequência são feitas as reuniões do conselho? Há uma deliberação do IEFA que os conselhos devem se reunir ao menos uma vez por bimestre. O nosso conselho se reúne até 2 vezes por mês. Nós temos uma reunião ordinária e geralmente uma reunião extraordinária quando há necessidade. Mas é um conselho muito ativo, os membros muito ativos e conscientes, e fazemos aí esse trabalho ao menos 2 vezes, as reuniões ao menos 2 vezes por mês, sem falar na vigilância constante do patrimônio. Acho que a nossa próxima pergunta, eu acredito, já está respondida também, que é se o conselho tem realmente uma atuação efetiva no município, né? A gente vê, né, um dos conselhos que realmente atua, né, no município. Precisamos ser mais, pois o que falta hoje, e isso, quanto mais trabalhamos, mais acontecerá, é a questão de educação patrimonial, de conscientização da comunidade, pois a proporção que a comunidade cresce, o Conselho deve continuar efetuando esse trabalho para conscientizar as pessoas da importância do patrimônio cultural, artístico e histórico do município. E você, como presidente, como conselheiro, você acha que os conselhos, eles fortalecem a cidadania? Muito, muito. É um dos grandes acertos da Constituição de 88, foi essa grande abertura dos conselhos, né? Pois o legislativo, em si só, como representante do povo, eu creio que não daria conta de detalhes e minúcias da sociedade, né? E os conselhos estão aí para isso, né? Saúde, de patrimônio histórico, turismo, educação, de igualdade racial, de pessoas com deficiência. Eu acho que é de grande importância e de fortalecimento da cidadania, a criação e a existência desses conselhos, de fortes conselhos. Infelizmente, nós temos cidades que os conselhos existem apenas de fachada. No papel. Isso é péssimo, né? Péssimo para a comunidade e péssimo para a administração pública. Hugo, e você, né, que já está há muito tempo presente, é um grande conhecedor aí da história, né, do nosso município,
e dos conselhos principalmente, o que na sua opinião pode ser melhorado na questão dos conselhos, especialmente do Conselho do Patrimônio Histórico? Olha, de um modo geral, eu acredito que o que se pode ser melhorado seria eu falo até na parte mais administrativa, um conselho dos conselhos, uma secretaria executiva para divulgação dos trabalhos do conselho, para ver as necessidades administrativas dos conselhos. Eu acho que o que falta, ao menos para Pompéu hoje, é isso, uma secretaria executiva para que atenda todos os conselhos, uma casa de conselhos. Eu acho que isso seria muito interessante, uma vez que o nosso conselho não, porque nós temos uma sede própria, nós temos essa sala aqui no Centro Cultural Dona Joaquina do Pompéu, mas existem conselhos que não têm nem local para se reunir. Então, uma central executiva, uma secretaria executiva para auxiliar nos trabalhos dos conselheiros e do conselho, de uma forma geral. Ok, Hugo, eu queria agradecer imensamente ao Hugo por ter nos cedido esse tempo aqui, fazendo essa entrevista que eu acho que foi de grande valia, e queria deixar ele a palavra aberta, caso queira fazer alguma outra consideração que não esteja constante aqui da nossa entrevista, fica a palavra aberta, e desde já fica aqui o meu agradecimento. Quero apenas agradecer a oportunidade de dar voz a nós conselheiros, porque isso é um trabalho até muito, às vezes difundido, mas pouco conhecido, E muitas vezes as pessoas não conhecem, têm um certo preconceito, uma vez que nós temos que fazer, temos que tomar decisões até de certa forma politicamente ruins, mas é um trabalho sério, um trabalho que a longo prazo a comunidade verá de forma positiva, uma vez que estamos aqui para resguardar a memória da comunidade. Então agradeço a oportunidade e aqueles que queiram conhecer nosso trabalho estejam convidados a vir visitar Pompéu e a atuação do nosso conselho. Ok, Hugo, mais uma vez agradeço, muito obrigado pela entrevista e ficamos aqui. Uma boa tarde a todos, até mais.